Eu acredito que eu estou falando para pessoas que foram levantadas pelo Senhor para trabalhar, para fazer algo. Efésios capítulo 4 fala a respeito de determinadas funções, fala a respeito do apostolado, fala a respeito do ministério pastoral, da função de pastor. Também fala sobre o ministério, a função de mestre e sobre o evangelista. Eu acredito que eu estou falando para pessoas que foram inseridas ou levantadas ou enviadas à seara, que foram colocadas pelo Senhor em determinadas funções, em determinadas áreas. 1 Coríntios capítulo 12 fala a respeito de dons. Dons que o Espírito distribui conforme ele quer. Há dons de curar, há dons de operar milagres, há dom de discernimento de espírito. Quem sabe eu estou falando com alguém que exerce o ministério pastoral ou com alguém que exerce o ministério de mestre. Eu não sei, mas você sabe. Eu não sei, mas Deus sabe. E a pergunta que eu te faço logo de início é: o que você está fazendo com aquilo que o Senhor colocou sobre a sua vida? Em Mateus capítulo 25, Jesus ele compara o reino de Deus a um homem que, sendo Senhor, chama os seus servos. Havia 3 servos. A um servo ele confia 5 talentos. Ao outro servo ele confia 2 talentos. E ao último servo ele confia um único talento. Perceba que este homem ele é Senhor. Ele possui servos. E é interessante, porque dependendo da região a qual você se encontra, possa ser que essa palavra ela não tenha muito peso. Possa ser que essa palavra não tenha muita importância. Mas existem regiões ou existe pessoas que foram criadas de uma determinada maneira cuja palavra Senhor possui peso e possui importância. E acredite em mim, naquela época eles entendiam o peso dessa palavra. Senhor de fato era Senhor. Não era apenas um pronome de tratamento qualquer ou comum. E estes homens, estando debaixo do senhorio, eles sabiam que era necessário obedecer. Eles sabiam o peso dessa responsabilidade. Jesus falando ou comparando o reino de Deus a um homem que, sendo o Senhor, possui servos, que confiou a estes servos talentos, ele havia dito: a um confiou 5 talentos, a outro 2, a outro 1. E então este Senhor se ausenta. Não sei se você conseguiu perceber enquanto eu estava falando para você, mas note um detalhe: todos receberam, ninguém ficou sem receber. Perceba outro detalhe: ele confiou a cada um segundo a sua capacidade. Ele não deu 5 a quem tinha capacidade de lidar somente com 2. E ele não deu 1 para quem tinha capacidade de lidar logo com 2 de início. Então ele distribui a cada um de acordo com a sua capacidade. É um Senhor que conhece a capacidade de seus servos. Se ele tivesse dado 5 para quem tem capacidade de lidar somente com 1, este, ao invés de ser produtivo, na verdade, não daria ou não traria resultados. O tornaria ineficaz, infrutífero. O tornaria uma pessoa frustrada, digamos assim. Porque quem tem capacidade de lidar com 5, logo de início, tem capacidade de lidar com 5. Quem tem capacidade de lidar com 1, tem capacidade de lidar com 1. Então disse Jesus que este Senhor se ausentou, mas detalhe, é uma ausência temporária. E quando eu olho para Jesus, e quando eu olho para essa ilustração, eu percebo uma conexão. Porque Jesus, no início do seu ministério, ele começou a chamar determinadas pessoas a fim de andar com ele. E estes que andavam com Jesus foram chamados de apóstolos. Pessoas que receberam autoridade, pessoas que receberam responsabilidade, pessoas que receberam o ministério apostólico ou a função apostólica, pessoas cujo Jesus confiou algo sobre a vida delas. E mesmo após Jesus ter sido elevado, como diz Atos capítulo 1, eu percebo que este mesmo Jesus que havia chamado estes 12, ele continua chamando outras pessoas. Prova disso é só olharmos para a vida do apóstolo Paulo, que mesmo após Jesus já ter sido elevado, ele então tem um encontro com Jesus a caminho de Damasco. E ali aquele homem que antes era perseguidor de cristãos se torna um cristão. Ali aquele homem que antes dava trabalho, digamos assim, passa a ser irmão em Cristo Jesus. Recebe do mesmo Espírito que antes havia repousado nos apóstolos. Recebe uma autoridade semelhante. Recebe uma missão semelhante. E eu acredito que eu estou falando para pessoas que também receberam algo da parte do Senhor. Pessoas que foram chamadas, pessoas que foram levantadas, pessoas que foram enviadas. Só que, voltando agora para a comparação de Jesus, para a ilustração de Jesus, que ilustra como é o reino de Deus. Com base na ilustração, Mateus capítulo 25, eu percebo que aquele que havia recebido 5, ele foi, trabalhou, deu resultados. Aquele que havia recebido 2, ele foi, trabalhou, fez alguma coisa, deu resultado. Mas aquele que havia recebido somente um talento, ele foi. E ao invés de usar isso, ele enterrou. Por isso, novamente, eu te pergunto, o que você tem feito com aquilo que o Senhor colocou sobre a sua vida? Nessa ilustração, Jesus deixa claro que o Senhor daqueles servos retorna. E então ele os chama a fim de que eles prestem contas. Saiba de algo, uma árvore frutífera ela não dá fruto para si própria, ela dá fruto para outras pessoas, a fim de que outros se beneficiem. Então, acredite em mim quando eu digo que aquilo que Deus está fazendo ou gerando através de você deve beneficiar outras pessoas. Certa vez o apóstolo Paulo disse:
que quando nos reunimos, isso deve ser feito para a edificação da igreja. Aquele que tem o seu salmo, compartilhe o salmo. Aquele que tem a doutrina, compartilhe a doutrina. E aquele que tem a revelação, compartilhe a revelação. Eu não quero apenas chamar a tua atenção para que você entenda que existe algo sobre a sua vida que Deus te confiou. Eu quero chamar a tua atenção também, a fim de que você saiba que é necessário você servir as pessoas com aquilo que lhe foi confiado. Então sirva. Não importa se você recebeu 5, não importa se você recebeu 2 ou se você recebeu um único talento da parte do Senhor, um único dom, uma única função, uma única oportunidade, uma única responsabilidade. O que importa principalmente é o que você está fazendo com aquilo que ele já te entregou, com aquilo que ele já te deu, com aquilo que ele já te confiou. É necessário que você sirva o seu próximo. Então, se você se assemelha àquele que enterrou, ainda há tempo, pois o nosso Senhor não retornou. E se você se assemelha àquele que sai e dá resultado, continue. Continue compartilhando a doutrina, continue compartilhando a revelação, continue compartilhando o salmo, continue servindo com os talentos que o Senhor depositou sobre a sua vida. Talento, em Mateus capítulo 25, de fato se refere a uma unidade monetária de grande valor, enquanto na nossa cultura faz referência a uma habilidade. Os ouvintes de Jesus sabiam que Jesus estava falando sobre uma moeda monetária de grande valor. Porém, entenda algo, a Bíblia ela é cheia de símbolos. E o que é um símbolo? É aquilo que uma vez mencionado ou visto nos faz pensar em algo mais profundo. Por exemplo, quando alguém fala ou quando vemos a imagem de um cordeiro, logo associamos a Jesus. Por certa vez, ele indo até João Batista a fim de ser batizado, João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ao visualizarmos ou ao ouvirmos a respeito do cordeiro, associamos a Jesus. Saiba que talento também é como se fosse um símbolo. E se refere a tudo aquilo de valor que o Senhor tem dado, tem confiado, tem depositado sobre as nossas vidas. A partir de hoje, seja como uma árvore frutífera. Que tudo aquilo que Deus estiver gerando em você, que você possa usar a fim de beneficiar outras pessoas. Em outras palavras, que você possa servir as pessoas com aquilo que o Senhor colocou, confiou, depositou sobre você.